a partir do verso 1. Essa passagem, em algumas Bíblias, leva em negrito um título, que é a pesca maravilhosa. Queria tirar alguns princípios para nós refletirmos nesta manhã. Amém? O título, eu tentei buscar a fonte, de onde foi, não sei se foi num livro que eu li, num artigo, numa pregação, eu não sei, eu queria dar o crédito para este título, mas eu lembro de ter ouvido esta frase que eu dou o título da ministração nessa manhã, é quando o mar não está para peixe. Diga comigo, quando o mar não está para peixe. É exatamente isso que eles estavam enfrentando, amém? Diz o texto, a partir do verso 1. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Amém? Então, esse mar, que na verdade a Bíblia fala de mar, na verdade é um lago, né? Às vezes aparece como Mar de Genezaré, mas também conhecido como Mar da Galileia. De fato, é um lago que tem de extensão de 21 quilômetros por 12 de largura. É um grande lago onde tem o contexto, né, daquilo que acabamos de ler. E nessa manhã eu gostaria que você colocasse nessa perspectiva aqui. Para eles foi a pesca maravilhosa. Mas você pode pensar na família maravilhosa, no casamento maravilhoso, você pode pensar em filhos maravilhosos, você pode pensar na empresa maravilhosa, você pode pensar na igreja maravilhosa, você pode pensar no seu grupo de estudo, na sua célula maravilhosa. A ideia é que desse texto, de um grande milagre, de uma pesca maravilhosa, a gente possa obter princípios para aplicar para todas as áreas da nossa vida. Verdades com potencial para mudar a nossa história. Se você crê nisso, diga amém. Amém? Então, Deus sempre faz a parte dele e nós precisamos corresponder, nós temos aprendido. E relendo e reestudando esse texto, o Senhor foi colocando algumas coisas em meu coração. Então, o primeiro aspecto que eu quero que você pense, que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não tem pessoas especiais. Deus não tem, Deus pega aquele que não é nada, né, diz que tira lá do monturo e faz se sentar junto aos príncipes. A única coisa que Deus precisa não é nem de pessoas perfeitas, mas é de coração responsivo. São de corações que correspondem àquilo que Deus está falando, em obediência, andam naquilo que Deus está falando. Então está criado o ambiente para Deus gerar transformações e fazer mudanças. Olha, para a sua família toda ser salva, Deus precisa de uma única pessoa. Sabia disso? E essa pessoa pode ser você. Foi assim, Deus usou um único homem, Noé, salvou a sua família e a partir dele toda uma nova geração. Deus levantou Moisés, e você, quando começa a observar na Bíblia esse padrão, Deus chama uma pessoa e a partir da obediência daquela pessoa, Deus opera um grande milagre. Então Deus chamou Noé, José, Moisés, Paulo, Pedro. Deus chama você também para esta geração. Diga amém para isso, amém? Então o teu chamado, a tua experiência com Deus, aquilo que você tem provado do Senhor nesses dias, não pense que tem a ver apenas com você. Tem a ver com a geração, tem a ver com a sua família e tem a ver inclusive com o seu futuro.
com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Um dia, se Jesus não voltar, os seus bisnetos vão ter esse tipo de conversa, diz: onde começa a tua experiência com Deus? E eles vão dizer: começou lá com os meus bisavós, que obedeceram ao Senhor, vivendo lá no sertão nordestino. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então, no contexto que nós lemos, havia um cenário perfeito para uma grande pesca, mas que não tinha acontecido. Havia barco, havia rede, havia pescadores experientes, mas, de fato, naquela noite em que eles trabalharam, o mar não estava para peixe. E nós também vivemos dias assim, cenários perfeitos, porém sem resultados aparentes. Tanto é que depois de ter trabalhado uma noite inteira, como o texto nos mostra, eles estavam limpando a rede, ou seja, eles já estavam se preparando para uma próxima pescaria, porque aquelas que eles haviam tentado não havia tido nenhum tipo de resultado. E eu fico pensando, todas as vezes que um pescador experiente vai para o mar com todo o equipamento certo, e o mar é um lugar onde tem peixe, e ele não consegue pescar nada, no mínimo, quando ele está limpando a rede dele, brota algum tipo de questionamento, né? O que é que está, de fato, acontecendo? E quantas vezes na nossa vida a gente não age da mesma forma, dizendo para Deus assim: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu não sei por que essas coisas estão acontecendo. Sim ou não, gente? E passa questionamento. O fato é que em alguns momentos da nossa vida, parece que o nosso mar também ele não está para peixe. Então hoje eu quero responder com vocês a essa pergunta: como pescar quando o mar não está para peixe? Como pescar quando o mar não está para peixe? O primeiro princípio que a gente vê nessa porção da palavra é a importância da gente ouvir antes de agir. Ouça a palavra antes de agir. Presta atenção nisso, amém? Que a nossa geração, principalmente, é uma geração muito impetuosa, porque tudo para nós é muito rápido. Quando, eu não sei, né, vocês são a maioria aqui é bem jovem, mas quando começou o processo de informatização, a internet ainda era discada, então você dava um enter, dava tempo de ir lá na cozinha buscar água, voltar para a troca de tela, né? Hoje não, hoje você dá um enter e a coisa roda, e se não roda, já tem gente falando sozinho, já começa a conversar: meu Deus, o que está acontecendo que não roda e não sei o quê, não é? Porque, então a gente tem a propensão de agir de forma muito rápida. No processo com Deus, para a gente pescar quando o mar não está para pesca, é fundamental ouvir antes da gente agir. O agir é sempre depois de ouvir. Verso 1 do texto do capítulo 5, aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra, diga ouvir a palavra. Diga para a pessoa ao seu lado: é importante ouvir, viu? É importante a gente ouvir antes de agir. Então, Pedro estava ali limpando as redes, e enquanto ele limpava, ele também estava ouvindo as palavras de Jesus. Então, nós precisamos, amados, ter também na nossa vida porções da palavra que estão aqui dentro, falando conosco. E se eu te perguntasse nessa manhã, qual é a porção da palavra que está pulsando no teu coração nesses dias? Você teria uma resposta pronta para dar? Qual é a porção da palavra, né? Esse versículo que a pastora Cidinha leu aqui na abertura, este tem sido um versículo que tem pulsado no nosso coração. Salmo 57, verso 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Não é que executa algumas coisas, ele tudo executa a favor daquele que o busca. Pode não ser no nosso tempo, pode ser de uma forma que nós não compreendamos, mas de fato ele executa todas as nossas coisas a nosso favor. Mas e você? Qual é a porção da palavra que você tem ouvido nesses dias? Qual é a porção da palavra que vai te sustentar? Sabe por quê, amados? Porque quando o vento começa a soprar forte, quando as situações acontecem na nossa vida de forma surpreendente, quando as coisas começam a acontecer, que a gente parece que não tem controle sobre elas, a única coisa que faz sentido para a gente é a porção da palavra que está pulsando dentro de nós.
E sabe por que que isso acontece? Porque a própria palavra de Deus diz que céus e terra passarão, ou seja, tudo vai passar, a única coisa que permanece é o quê? É a palavra. Então não basta apenas ter informação da palavra, ela precisa pulsar no meu coração todos os dias. Porque diante das adversidades eu preciso sacar da palavra, como Jesus fez no tempo de jejum que ele enfrentou, logo depois de ser batizado, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. O que foi que sustentou Jesus no deserto? Não tem nada no deserto. Não tem nada. Sabe a única coisa que Jesus tinha para enfrentar? A palavra. E foi com a palavra que ele venceu. Eu gosto muito, né, daquela passagem de Lucas 7, onde um centurião vai à procura de Jesus para que o seu servo seja curado. E Jesus diz: eu vou contigo. E Jesus diz, e o servo, ele diz assim, o centurião diz algo muito interessante, falou: não precisa o senhor ir comigo, basta uma palavra. Amados, a convicção da presença do Senhor conosco vem através da palavra que pulsa em nossos corações. E nessa manhã eu estou orando aqui no meu espírito para que seja além de uma informação para você, mas para que esta palavra seja revelada ao teu coração. Porque é isso que vai nos sustentar. Qual é o valor, qual é o peso que a palavra de Deus tem para você? Eu amo esta passagem de Provérbios 3, 5 a 10. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não fique se debatendo no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não fica lutando com os teus próprios pensamentos, mas reconhece o Senhor. O que é reconhecer o Senhor? É olhar para a sua palavra e dizer: eu creio na tua palavra. Foi o que Pedro fez. Eu tentei pescar a noite inteira, eu sou um pescador experiente, nós não pegamos nada. Eu sei que o mar não está para peixe, mas sobre a tua palavra. E é a palavra. Então, primeiro você deve ouvir, precisamos ouvir antes de agir. O segundo passo, o segundo princípio é obedecer. Sabe que às vezes a gente recebe até a palavra, mas a gente não obedece a palavra. Às vezes eu tenho informação da palavra, mas eu não coloco a palavra em prática. E eu acho que as coisas vão acontecer por eu conhecer a palavra. Não vão. É quando eu coloco em prática, é quando eu obedeço a palavra. Então, você pode imaginar a cena aqui: Pedro foi pescar, um pescador experiente. Isso é uma coisa triste, não sei se você já foi pescar, mas às vezes você vai, passa 1, 2 dias, volta sem nada. É uma tristeza para o pescador. E Pedro entrou no mar, não pegou nada, uma noite inteira de trabalho, ele está lá limpando a rede. O que um pescador menos quer é público nessa hora, é pessoas que venham perguntar para ele: e aí, pegou? E aí, não pegou nada hoje? E aí, o barco está vazio, não deu nada, uma noite inteira você não pegou nada? Parece que está desqualificando o pescador, né? E Jesus vem exatamente neste momento e vem um público atrás dele, vem uma plateia. A coisa mais legal para o pescador é estar com o barco cheio, para mostrar para todo mundo, mas não tem nada para mostrar. Em nossa vida, os melhores momentos para Jesus agir vão ser sempre nas adversidades da nossa vida, sabe disso? Lá no final do capítulo 11, verso 36, 37, diz que Deus suscita força na fraqueza. Diante da nossa impossibilidade, o Senhor suscita força. Bom, ele obedece, empresta o barco, e não só empresta o barco, né? Jesus fala: vem comigo que você vai remar ainda, você vai levar mais para o fundo. Então, não é só emprestar o barco, tem que trabalhar de novo. E por certo, ele estava bem cansado. Aqui a gente tem uma lição. Nem tudo no mundo espiritual faz sentido. Grave isso. Não espere fazer sentido. Porque tem muita coisa na Bíblia que não faz o mínimo sentido. Cuidado ao usar apenas a ótica natural para se relacionar com Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém.
Então, tem gente abandonando família, se divorciando, né? Porque acha que já fez tudo. Bem o quadro do que nós estamos vendo. Já trabalhei a noite inteira, sou experiente, não dá mais. Então abandona a família, deixa os filhos. Tem gente que deixa o trabalho precipitado, né? Movido pelas suas próprias emoções. Quando você lê lá Deuteronômio capítulo 28, o caminho da obediência é o caminho para a bênção de Deus. Você pode dizer amém para isso? Então, Pedro era um bom pescador, entendia como ninguém da arte de pesca, mas naquela noite o seu trabalho não produziu nada, enquanto Jesus não se envolveu nele. Eu acredito na restauração de casamentos. Pode estar acabando, o casal pode estar brigando. Eu já vi ao longo de 30 anos servindo ao Senhor, mais de 20 anos pastoreando vidas. A única coisa que precisou para trazer cura para um casamento foi permitir que Jesus entrasse no contexto deles. Eles diziam assim, todo casal que vem procurar ajuda diz assim, nós já tentamos de tudo. Já tentamos de tudo. Eu digo, mas já se submeteram totalmente a Jesus? Ainda não. Era o que faltava. Pedro não teve resultado porque Jesus ainda não havia se envolvido no processo. Então, no verso 5, ele diz, respondendo-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Amados, você quer ter uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, empresa maravilhosa? Submete todas estas coisas à palavra do Senhor. Deixa Jesus entrar neste lugar e Ele vai fazer algo maravilhoso no seu contexto de vida. Amém? Você pode dar um grande aplauso ao Senhor, porque é verdade. A terceira coisa, então, a primeira é ouvir antes de agir, a segunda é obedecer, e a terceira é vá mais fundo. Vá mais fundo, verso 4, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Em outras traduções diz assim, Jesus pediu para eles irem mais para o fundo. E aqui tem algo maravilhoso, sabe, amados? Porque a praia, terra firme, é onde a gente aprende a teoria. Mas o pescador não pode ficar para sempre na praia. Não pode ficar. Os desafios das águas profundas, com as suas tribulações e dificuldades, trazem grandes experiências e resultados. Os maiores peixes estão em alto mar. Diga amém para isso. É por isso que às vezes a gente não quer ir e Deus nos leva para as águas mais profundas. É como aprender a nadar. Você pode ter um bom professor, e ele vai dizer, ó, você vai fazer assim, você vai fazer assado, ele vai te explicar tudo certinho, mas depois ele vai fazer o quê? Ele vai te colocar onde? Na água. Na água. Para você, de fato, aprender a nadar. Nessa manhã, nós cantamos aqui, né? Eu tenho um outro na fornalha, e quando eu atravesso os rios, também tem a presença. Então, nós precisamos quebrar os nossos paradigmas, que às vezes a gente cria na nossa mente. E a cultura religiosa faz isso com a gente, cria padrão, e a gente acha que Deus só age daquela forma. Quando eu e Cidinha, nós estávamos orando sobre uma direção de Deus para sair de Londrina, nós não tínhamos ainda o sertão nordestino como uma direção clara da parte de Deus. E eu me lembro de ter ouvido claramente a voz do Espírito Santo me falando assim, eu estava ajoelhado ali, lá em Londrina, a gente tem um ambiente que a gente chama de sala de oração, é uma sala que não se faz outra coisa, a não ser as pessoas vão ali para estar orando, aberta das 6 da manhã até a meia-noite, as pessoas escolhem um horário, vão para lá, tem mesa, tem cadeira, tem um som tocando constantemente, e eu estava ali numa manhã, assim, me derramando diante do Senhor, e eu ouvi o Espírito Santo dizendo assim, rasgue a sua agenda. Rasgue a sua agenda. Em outras palavras, não vai ser do seu jeito. Em outras palavras, a sua experiência ela é muito importante, mas eu vou fazer do meu jeito. Eita! O Caio está balançando a cabeça ali porque ele conhece o pai que tem, né? Bancário por 20 anos, então
Pensa em alguém metódico, né? Que gosta de tudo organizado. Eu quando tinha talão de cheque, eu dizia que até a vírgula batia certinho assim, né? Controlando tudo. Esse é a minha formação, é o meu estilo. Mas quando a gente vai para o sobrenatural de Deus, então Deus estava trabalhando com o meu coração, dizendo assim: não vai ser do seu jeito, não vai ser do seu método, eu vou fazer do meu jeito. E assim tem sido neste lugar, amém, amados? Em nome de Jesus. Então Deus usa toda a nossa experiência para fazer do jeito dele. Eita, isso é maravilhoso, amém? Então, vá mais fundo, porque Deus quer nos levar mais fundo. Ouça a palavra antes de agir. Número 2, obedeça. Número 3, vá mais fundo. Número 4, prove do poder de Deus. Verso 8, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Porque eu sou pecador. Então, provar de Deus é fundamental para quando o mar não está para peixe. O que acontece aqui? Reconheça quem você é. Pedro diz: eu sou um pecador. Pedro reconheceu quem ele era. Reconheça quem ele é. Na nossa vida é fundamental nós reconhecermos quem nós somos, para então termos revelação de quem Deus é. Pedro diz: eu sou um pecador. Senhor, afasta-te de mim. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era. Agora, é muito interessante nós notarmos nesse texto que a primeira fala de Pedro com Jesus não é Senhor. Ele trata ele de mestre. Quando Jesus diz assim: vamos entrar no teu barco e vamos pescar de novo, ele diz assim: mestre, nós já pescamos, já tentamos pescar a noite inteira. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Ele vai para o alto mar. Quando ele vê o milagre, quando ele prova de Deus, então Jesus deixa de ser mestre e passa a ser o quê? Senhor. Amados, o milagre na nossa vida acontece quando o mestre vira Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Não é aprender sobre Jesus apenas. Eu reconheço ele como mestre, mas é fazer de Jesus o Senhor da minha vida, uma experiência pessoal com o Senhor. E aí o milagre acontece. E aí não importa o mar pelo qual eu estou tentando pescar, trabalhar, servir, viver, me relacionar, criar filhos, criar família, estabelecer igreja, não importa o ambiente, porque se Jesus está ali, é a certeza de que o milagre vai acontecer. Mas é fundamental transicionar de Jesus o Mestre para Jesus o Senhor em minha vida. Amém? E a quinta e último princípio que a gente vê aqui: compartilhe com os outros o que você tem recebido. Então, primeiro, ouça a palavra antes de agir. Número 2, obedeça. Número 3, vá mais fundo. Número 4, prove do poder de Deus. O quinto princípio: compartilhe com os outros o que você tem recebido. Verso 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, diga, do outro barco, para que fossem ajudá-los. Era tanta bênção que eles chamaram o outro barco para compartilhar aquilo que Jesus estava dando a eles. Conte que você tem pescado em mar que não está para peixe. Sabe o que Deus tem te dado? Tem um objetivo. O que Deus tem te dado também é para abençoar outras pessoas. Sabe o que é suprimento, provisão bíblica? É ter o suficiente para você viver e algo a mais para você abençoar alguém. Essa é a provisão de Deus. Deus não tem compromisso com os nossos deleites, Deus tem compromisso com as nossas necessidades. É isso que Ele promete. E aquilo que Ele nos dá deve ser para nós e deve ser para abençoar aqueles que estão no nosso redor. Semana passada eu falei: todas as vezes que você compartilha algo com alguém, o nome de Deus é glorificado. Você pode dizer amém para isso? Todas as vezes. Todas as vezes que você vai na direção de alguém, como um testemunho, dizendo: meu irmão, eu tenho sido abençoado por Deus. E quero compartilhar com você parte daquilo que Deus tem me dado.
Sabe que às vezes não resolve o problema total da pessoa. Eu tenho dito, não resolve tudo. Mas coloca uma semente de fé no coração dela. E Jesus disse, se houver uma pequena semente, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é capaz de você dizer, para este monte, sai daqui e vai para lá. Você imagina o que você pode estar plantando no coração de uma pessoa quando você compartilha aquilo que Deus tem te dado? Eu gosto daquele cego lá em João capítulo 9. Ele era cego de nascença. Jesus o curou. E os religiosos estão procurando, dizendo, quem foi que te curou? Ele te curou num sábado. De que família você é? E etc, e etc. Ele diz, rapaz, eu nasci cego. Eu não sei quem ele é, eu não tenho informação dele. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. Isso é o que eu sei. E é isso que nós precisamos compartilhar para as pessoas. Não é teologia, não é... É a sua experiência com o Senhor. É compartilhar daquilo que Deus tem te dado. Das suas experiências, da provisão que o Senhor tem colocado em suas mãos. Verso 11, para nós concluirmos, diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, diga, deixando tudo, o seguiram. Sabe o que é deixando tudo? É entrega total. Sabe o que é deixando tudo? É compromisso total. Sabe o que é deixar tudo? É o foco no Senhor e não no resultado da vida com o Senhor. Presta atenção nisso, que isso é uma chave para nós. Quando nós temos experiências com Deus, um grande engano que a gente pode cometer é focar no resultado da vida com o Senhor e deixar de olhar para o Senhor. Pedro poderia ter dito assim, rapaz, acho que a gente nunca pescou assim. Lotou o nosso barco e ainda lotou do nosso vizinho. Vamos multiplicar os negócios de pesca, vamos pensar numa indústria pesqueira, já vamos começar sonhando com isso. Não, o foco deles é no Senhor. Tanto é que a palavra seguida de Jesus não é continuem pescando, mas sigam-me. E ele diz o texto, deixando tudo, seguiram a Jesus. Não nos enganemos focando no resultado, mas mantenha os olhos firmes no Senhor. A provisão vem dele. Sabe o que a gente vê na sequência do caminhar de Pedro e dos discípulos com Jesus? Em todos os momentos que eles precisaram de provisão, foi do Senhor que veio. Até quando Jesus foi questionado sobre pagamentos de tributos, dai a César o que é de César, né? Dá a Deus o que é de Deus. Falei, mas tem que pagar os tributos? Tem. Vai lá, pega um peixe, abre a boca do peixe. Tinha algo de valor ali. O foco não está no resultado. O foco está no Senhor do resultado. E essa é uma chave para nós. Pastora Cidinha orou. A gente vive um tempo completamente atípico. Fecha, abre. Só pode abrir de noite, só pode entregar delivery, só pode isso. Estou vendo a Thalys dizendo, eita, né? Mas no meio de tudo isso, quando o mar não está para peixe, o foco não está no peixe, mas está no Senhor do peixe. E o fato é que Ele provê. Então, como pescar quando o mar não está para peixe? Resumindo em 2 frases. Primeiro, o mestre precisa virar meu Senhor. Primeira coisa, para a gente pescar quando o mar não está para peixe. Nós vivemos dias em que o mar não está para peixe. Jesus precisa deixar de ser apenas mestre e se tornar Senhor das nossas vidas. E a segunda coisa, o foco precisa ser no Senhor e não no resultado da vida com o Senhor. O resultado é apenas resultado, ele pode produzir a qualquer momento.
Semana passada eu disse, viemos para esse mundo sem nada e vamos voltar sem nada. Vamos partir sem nada. O que viemos garantir? Viemos garantir o Senhor nas nossas vidas. Amém? Fique em pé comigo, eu quero orar com você nesta manhã, abençoando a sua vida. Talvez você, enquanto eu falava, você ficou pensando, tô vivendo bem isso aí, pastor. Meu mar não tá para peixe, não. Aliás, meu barco anda virando, meus anzol andam enroscando, minhas redes andam rasgando. Tudo isso pode acontecer. Mas eu quero dizer a você, foco no Senhor, que Ele vai produzir a pescaria em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra que sempre gera vida nas nossas vidas, Pai. Nessa manhã quero abençoar os Teus filhos, Senhor. Quero abençoar este povo, quero abençoar a igreja que está reunida neste lugar. Senhor, o fato deles estarem aqui significa que eles estão dispostos a ouvir primeiro, antes de agir, Senhor, priorizando ao Senhor. Por isso, eu oro nesta manhã que eles sejam abençoados, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam agraciados. Senhor, que o Senhor se torne, além de mestre, que o Senhor se torne o Senhor da vida deles, Pai. Eu os abençoo agora com esta palavra que é a verdade, Senhor. E assim como Pedro e os demais pescadores experimentaram o sobrenatural naquele dia, que eles também provem do Teu sobrenatural nos dias em que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus.